Bom dia, pessoal. Eu sou Caio Jorge Carvalho Lara e esse é meu pitch do POC 1 chamado Análise Comparativa de Algoritmos para Classificação Semântica de Frames. Meu orientador é o professor Marcos André Gonçalves. Para a gente começar, vamos entender o que é a semântica de frames. Ela é uma teoria linguística e cognitiva que tenta compreender como que os humanos realmente entendem o significado das palavras. Aqui a gente parte do pressuposto que as palavras não possuem um significado isolado, ou seja, não é como num dicionário que você tem um verbete e um significado fixo. Aqui a gente entende que o significado emerge de algumas estruturas conceituais chamadas frames. Essa foi uma teoria desenvolvida principalmente por Charles Fillmore nos anos 70 e 80 e foi muito influente em linguística cognitiva, PLN e em algumas ontologias. Para a gente ver um caso prático, peguemos aqui João comprou um carro de Maria. Nosso frame, ele é comprar. Para você entender o significado de comprar, você automaticamente ativa um frame de transação comercial, ou seja, uma situação de transação comercial que possui alguns elementos associados. Geralmente você vai ter um comprador, um vendedor, um bem e por aí vai. Esses participantes semânticos são chamados de elementos de frame e podem ou não estar explícitos na nossa sentença. O problema que nós estamos estudando aqui se chama Frame Semantic Parsing, cujo objetivo é transformar um texto numa estrutura de frames, ou seja, você quer descobrir os frames e para cada frame, quais são os elementos de frame associados. A proposta do POC é analisar o comportamento de diferentes estratégias para o problema de semântica de frames e avaliar a possibilidade de adaptar o modelo de classificação XCO-Retrieve, que é um modelo que lida muito bem quando você tem uma distribuição de cauda longa para esse caso. Como nós podemos ver no gráfico do lado direito, o nosso dataset, que é da FrameNet, possui muitos rótulos com poucas aparições nos dados, caracterizando uma distribuição de cauda muito longa. Aqui o que nós já temos atualmente é um dataset da FrameNet em português, uma análise inicial dos dados e os métodos de baseline para comparação. O estudo do tema ele é constante, então sempre procurando ver coisas novas. As abordagens representativas da literatura nós já temos algumas, mas não fechamos ainda todas. E as métricas também não, temos algumas em mente, mas não fechamos. E a adaptação do XCO Retrieve já está em andamento. Os resultados parciais serão mostrados na próxima apresentação. Inicialmente, nós vemos aqui que na FrameNet nós temos 10.500 sentenças com 949 classes de frames, sem contar os elementos de frame, com poucos frames por sentença, geralmente 4 ou 5 na média. A gente tem sentenças que são curtas, com média de 12 palavras, mediana 10 e variância 8. E aí um detalhe interessante é que a distribuição dos frames e dos elementos de frame, em número de tokens, é muito dispare. Geralmente os frames têm 2 tokens em média, que seria uma palavra, enquanto os elementos de frame têm 6, pois muitas vezes eles são unigramas, bigramas, trigramas e por aí vai. O que se faz disso um problema muito particular e muito mais interessante. Por conta da complexidade, inicialmente nós estamos trabalhando apenas com o nível de frames. Então, lemos um dataset, limpamos os spans para manter somente aqueles de nível 0, que são os frames, e retiramos as classes com menos de 5 ocorrências. Então, ficamos com 684 classes. Rodamos 3 métodos de baseline em cima de embeddings extraídos com o Qwen 3, 8b, e a gente obteve as seguintes métricas. O melhor modelo foi a SVM, que pode indicar que há uma separabilidade linear interessante nos dados, e o pior modelo foi a regressão logística, principalmente porque os dados são muito esparsos. Você tem uma distribuição de cauda muito longa, com poucos exemplos de cada rótulo, e possivelmente foi isso que gerou esse resultado ruim na regressão logística. Foram feitas tentativas com 5 e 10 folds, por conta novamente da distribuição. Os 10 folds não foram suficientes para a gente ter resultados legais. Havia folds que o fold de teste tinha muitas classes que não estavam no treino, e isso acabava quebrando o treino e o teste, então a gente optou por se manter com 5 folds. Por enquanto é isso, muito obrigado.